Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor para todos sempre. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. E eu queria, juntamente com os irmãos, compartilhar dois versículos do primeiro e único capítulo da epístola do apóstolo Paulo a Filemon. Um versículo ou uma epístola amorosa. Eu queria compartilhar com os irmãos e o Espírito Santo de Deus tirar umas conclusões de nossas vidas. Peço-te no versículo 10 do seu primeiro capítulo, que é primeiro e único, né? Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tu tornarei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Aleluia. Irmãos, estamos diante de uns versículos de intercessão. Paulo intercede pelo escravo convertido, Onésimo, que tinha fugido de seu senhor. A Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E foi isso que esse escravo fez. Paulo ele escreve esta carta a Filemon e possui um valor inestimável para a nossa fé cristã, por revelar que a alma do escravo possui o mesmo valor para Deus do que a alma de um senhor. Filemon, segundo narra, o destinatário desta epístola era um senhor rico que morava na cidade de Colossos, ou seja, ele era dos colossenses. E Paulo ele escreve a Filemon porque também era convertido a Cristo. E Filemon ele possuía um escravo de nome Onésimo. E Onésimo havia furtado algum dinheiro ou objeto de valor de seu senhor e fugido para Roma. Chegando a Roma, Onésimo também se converteu com a pregação de Paulo. Mas o que me chama mais a atenção, quem era Paulo? A ponto de interceder por alguém. Se você for ver a história de Paulo, ele parece que retribui. Não porque o escravo furtou algo do seu senhor, mas porque ele acatou, constrangiu, feriu, perseguiu a igreja de Cristo na terra, a ponto de Jesus dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, nas suas palavras, ainda disse: olha, Paulo, eu vou dizer uma coisa, terrível coisa é o homem enfrentar ou agir contra os aguilhões de Deus. E você persegue a igreja de Cristo. E agora Paulo está intercedendo por um escravo. A Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, como se fosse a palavra de Cristo em nós. Em João 14, 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo: eu sou o intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. E agora Paulo ele faz essa conjectura aqui e intercede por um escravo.
Você vê como é as coisas de Deus, como Deus transforma. E a credibilidade, né? Porque Filemon também era um irmão em Cristo. Teve essa credibilidade em Paulo, onde Paulo apresenta agora o seu fugitivo escravo, que ele tinha lhe fraudado, mas agora ele já vem com outra visão, ele já vem transformado. Eu estava falando sobre o espírito deformado, que foi o de Jacó, quando saiu da família dos seus pais, no meio de seus pais, e volta ainda com caráter deformado até encontrar com Cristo novamente em Betel, onde brigou, e dali em diante saiu com caráter transformado até encontrar com seu irmão Esaú. E aqui eu vejo agora Onésimo sai com caráter deformado, mas confessa diante de um homem de Deus, de um grande intercessor, como diz que Paulo intercede pelo escravo convertido, e ele é aceito novamente pelo seu Senhor. E não é assim a nossa vida? Aquele que confessa, aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará, mas o que faz, confessa e deixa, alcança misericórdia. Éramos pecadores, andávamos errantes, mas tivemos encontro com Cristo, e Cristo nos apresentou ao Pai e escreve o nosso nome no livro da vida. Em 1 Timóteo 1,2 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Jesus Cristo, o homem intercessor. Nós confessamos, aceitamos a Jesus como nosso advogado. Esse advogado, ele faz agora a sua intercessão ao juiz, que é Deus, e o seu sangue precioso nos livra, nos lava de todo pecado, nos limpa de tal maneira a ponto de ter essa credibilidade como teve Paulo. Que agora Paulo, ele escreve para o seu amigo, o Filemon, que no caso, filho da fé. Depois de ter um encontro com Cristo, Onésimo abriu seu coração para Paulo e contou a verdade dos fatos. Paulo então escreve esta carta e envia pelas próprias mãos de Onésimo para entregar ao senhor Filemon, pedindo que o receba de volta, não apenas como escravo, e sim como um irmão em Cristo. Oh, aleluia! A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Todos pecaram, mas aí veio o intercessor, Cristo. Ele dá sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. Muitos abriram os olhos espirituais, a sua mente, e o aceitou como Senhor, seu Senhor, como seu advogado, como o intercessor, como diz aqui em 1 Timóteo, um mediador entre Deus e o homem. E ele diz que dos seus pecados não lembro mais. Você pecou até o momento em que não tinha encontrado com Cristo. Aquele homem, ele, até o momento enquanto ele não falou a Paulo a sua real situação, porque ele estava ali em Roma, ele ainda não tinha a sua autorização para retorno à casa do seu Senhor. Assim é Jesus Cristo conosco. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Precisamos pensar nisso. O mundo não é só desse brilho como que estamos vendo. O mundo não é só essa alegria fantasiosa, momentânea que estamos vendo. A nossa vida merece muito mais. Paulo, o Senhor, ele manda Isaías dizer para Ezequias, diga para Isaías, diga para Ezequias para que conserte a sua casa, arrume a sua casa, porque ele vai morrer e não viverá. Ele está dizendo, olha, se você não tiver uma vida digna, se você não tiver uma postura,
porque é vida que segue. Se eu não tiver uma vida de santidade dentro da minha casa, os meus não vão herdar o que Deus tem para dar para nós. Eu costumo dizer que eu tenho que plantar algo, deixar um legado. Talvez eu possa plantar uma tâmara, uma tamareira, e não comer do fruto, mas os meus certamente comerão e lembrarão que foi eu que plantei. Então esse é um exemplo que temos que deixar. Paulo, ele tinha cartas dos generais, tinha todo o aparato, tinha todo o direito de perseguir o povo de Deus. Tinha carta branca para fazer o que quisesse na terra. Mas ele esqueceu que o povo tem dono. O povo de Deus tem dono. O dono do povo é Deus. O dono dos crentes é Deus. O Deus dos crentes não falha. O Deus dos crentes peleja por nós. Muitos estão enganados em relação ao Deus dos crentes. Eu quero tão somente dizer que aquele que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar. O que ele tem hoje é momentâneo, é vapor. Mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. E aqui Paulo diz que ainda que recomenda a Filemão que receba Onésimo como se fosse ele próprio. E pede também que perdoe o prejuízo financeiro que Onésimo havia lhe dado. Quantos prejuízos demos nas nossas vidas? Quantas coisas feias cometemos, mas a misericórdia do Senhor, assim como disse Jeremias nas suas lamentações, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Aleluia, Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, glória a Deus. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã, a cada manhã. O Senhor tem preparado. Abacuque, ele vai mais além. Ele diz que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto no vide, o produto da oliveira minta, e que o leite das vacas ela possa até desaparecer, mas todavia esperarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Aquele que cobre as suas transgressões, ele nunca vai ter um direito de ser intercedido pelo Pai ou pelo Filho, né? Que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Todos pecaram e todos estão destituídos do céu. Mas porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então é tempo de voltarmos. É tempo de entendermos que ainda existe um intercessor, um mediador, e que possamos deixar o legado para nossos filhos. Talvez pela nossa vida, uma vida pregressa, porque aqui Onésimo, ele tinha a possibilidade de fugir para Roma e não dá mais atenção, porque Roma para Colossos fica muito longe, mas ele se arrependeu do que ele fez. E quem sabe você se nos arrepende dos seus pecados, das suas falhas, de tudo aquilo que está te fazendo mal, entrega para o Senhor hoje, Ele intercede por vós e você volta a ter a alegria da salvação, a alegria do primeiro amor. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.